Perfeito. Eu queria aproveitar nesse tema, que a gente estava falando de normas aqui também, né? Sim. Já passou um tempo atrás, que eu já verifiquei no mercado aí, né? Fornecedores que entregavam um produto de proteção passiva, principalmente a fita intumescente nas tomadas, né? E a gente sempre pedia, pô, cadê a certificação conforme a norma? Na época, 6479. Até seria bom falar sobre a norma nova, como é que está isso, se ela já foi substituída pela nova. Mas, independente disso, eu lembro que nós tínhamos os 3 tipos de ensaios e o fornecedor demorou para entregar o ensaio, e quando ele entregou o certificado. Eu fui verificar e o ensaio dele era para apenas um dos ensaios. Entendi. O certificado veio, cadê os outros dois? Sistema, O cara não respondeu mais. Sim. Mas o cliente pedia o certificado e ele entregava. Olha. Como o pessoal não olha a certificação, ele estava vendendo gato por lebre. Queria que você falasse um pouquinho sobre esses problemas que nós temos no mercado e a norma, se essa norma nova, 16944, dígito 1, né? E se ela substitui a 6479, como é que mudou, o que foi acrescido nisso aí? O Corpo de Bombeiros, né, lá em 2004, né, quando ele publicou essa IT 09, ele já contemplava a selagem das aberturas. Sim. Isso era uma coisa que as construtoras não sabiam, até recente, até 2018. Né? E até uma delas virou para mim e falou, nossa, Rogério, então não quer dizer que eu tenho um passivo desde 2004 até 2018? Se eu não fiz a selagem, sim, tem um grande passivo, inclusive, né? Então, se o incêndio passar de um apartamento para o outro, e isso passa, de fato, né? Tem incêndios que os bombeiros, eles me dizem que passam 3, 4 pavimentos. Tem alguns que eu fui pessoalmente, que eles me convidam para ir em um ou outro, para a gente poder analisar em conjunto o que falhou de proteção passiva. Aí falha barramento blindado, falha selagem, falha porta corta-fogo, falha estrutura. Sim. Então, muitas vezes a estrutura, você vê lá, ela quase rompe. No caso do Wilton Paz de Almeida, colapsou, né? Era uma edificação um pouco mais antiga, mas resumindo, a 6479 é uma norma de determinação do tempo de resistência ao fogo para portas e vedadores. Então, o que isso te diz? Que ela pode avaliar portas e vedadores, ela não pode avaliar selagem resistente ao fogo. Por quê? Porque ela não define nem onde o termopar vai instalado durante o ensaio. E uma norma de ensaio de selagem resistente ao fogo, ela tem que determinar onde vai o termopar. E aí, a gente criou isso dentro da Comissão de Estudos de Resistência ao Fogo. Foi criado um grupo de trabalho. Eu participei desse grupo de trabalho, participou o Roberto Ramos, participou a Ingrid, participou vários fabricantes do setor, mas a gente convidou as construtoras também. Então, algumas construtoras começaram a participar também com a gente para suportar. Uma delas foi a Cirela do Sul, pessoal muito engajado, um pessoal que está sempre muito participativo, que quer fazer a coisa bem feita. E a gente começou a desenhar, ver as normas internacionais americanas, europeias, chegou num bem bolado. Saiu essa norma, ela foi publicada em 2021, e aí foi feito um trabalho para orientar os bombeiros de São Paulo, né? A gente orientou alguns outros bombeiros de outros estados também a adotar, só que o único que adotou até agora é São Paulo. Então São Paulo trocou a 6479 pela NBR 16944, parte 2. Ela tem 3 partes. A parte 2, tá. A parte 2 é a de ensaio, de selagem. Então ela dá as características, né, e os procedimentos de ensaio. Então essa norma ela já é muito mais moderna, muito mais atualizada. Então a expectativa é que o mercado se adeque a ela, é que o mercado venha adotar ela e aquilo que você comentou, não só para um sistema, mas para todos. Então isso exige, obviamente, um trabalho monstruoso também dos fabricantes de selagem. Exige um trabalho monstruoso de entender quais são os sistemas que vão ser selados, porque você não tem só tubulação de PVC, você tem tubulação de PPR, você tem cabos elétricos, você tem barramento blindado. Cada um é um tipo de selo diferente. Sim. Tá? Pode até repetir alguns tipos de materiais, mas você tem, no final das contas, uma composição de dezenas, talvez centenas, né? Em alguns casos chega a milhares. Lá no exterior é muito comum você encontrar empresas que têm milhares de certificações e que não conseguem contemplar tudo, porque mesmo tendo milhares, às vezes surge alguma situação particular, diferente. Entendi. E aí eles pedem o quê? O tal do EJ, que é o Engineering Judgment. É o julgamento de um engenheiro. Sim. Então, o engenheiro, ele vai, com base em todos os relatórios que ele possui, ele dá uma justificativa do porquê usar esse tipo de sistema que ele está recomendando. E aí ele pode bolar um sistema lá e falar, isso aqui está seguro, baseado em todos os relatórios de ensaio que eu fiz. Existe uma outra forma de fazer Engineering Judgment, que não é a empresa fazendo, que é por terceira parte, um laboratório de terceira parte independente. Ele vai lá, analisa todos os relatórios de ensaio, e aí ele vira e dá um parecer, fala, ó, por exemplo, elemento envidraçado. O MASP teve esse caso, a gente contratou uma empresa terceira, que analisou todos os relatórios de ensaio que existiam, e ele olhou e falou, nesse caso é possível ir até tal medida de vidro.
porque a gente precisava atingir 3 metros de altura do vidro, um vidro que tinha que aguentar 120 minutos de resistência ao fogo, a uma largura de 1,20 m e pouco, então é uma peça grande. E naquele caixilho especial, será que ele suportaria ou não suportaria? Então ele pegou todos os ensaios, e tem ensaios que foram até maiores, né? Porque tem um negócio que se chama campo de aplicação. E esse campo de aplicação normalmente vai nas normas também. Então ele vira e fala, ó, você ensaiou assim assado, você pode extrapolar até isso. 10%, 15%, ele até permite. Só que em casos que fogem a isso, ou que o sistema é diferente, aí precisa ter uma avaliação de terceira parte independente. Entendi. Tem bastante novidade. E como é que é, principalmente na parte de tubulação? Que eu acho que é o principal público nosso Install Show, né? Você tinha antes a parte de temperatura, contenção da água por algum tempo e a fumaça, né? Eram os 3 ensaios que nós tínhamos na 6479. Na 16944, como é que está isso agora, essa parte dos ensaios? Tá, então agora ele determina os pontos onde você faz a medição, né? Então o termopar vai lá acima da laje, 2,5 cm acima da tubulação, você coloca um termopar lá, né? E aí esse termopar ele vai validar o quê? A temperatura de isolação térmica. Certo. A integridade ela é medida de outra forma. Então quando você tem essa abertura, o selo tem a parte de autossustentável também, né? Na 6479 já tinha isso também. Exato. O selo corta-fogo ele é feito normalmente de material reativo a calor, que é uma material intumescente. Essa intumescência, ela estrangula a tubulação. Então a tubulação de PVC começa a amolecer, ela vai estrangulando, vai crescendo, e ela fecha toda a tubulação e tem que aguentar pelo tempo de resistência ao fogo, que pode ser de 60, 90, 120 minutos, em alguns casos chega até 180 minutos, né? E ele tem que suportar isso sem perder a integridade. Como é que eu meço a integridade, Rogério? Como é que eu sei que ele não perdeu a integridade? É a mesma coisa de uma porta corta-fogo. É muito comum a porta corta-fogo estar ensaiando, ela começa a se curvar. Aí abre um buraco lá em cima, começa a sair labareda de fogo. Sim. Então, no momento que começa a sair labareda de fogo, o que o laboratório é obrigado a fazer? Ele pega um chumaço de algodão, ele pega esse chumaço de algodão que é climatizado e é uma temperatura correta, ele põe numa grelha metálica, ele aproxima do local e deixa por alguns segundos. Se esse chumaço de algodão ignizar, ele olha o tempo, o relógio, marca o tempo e fala, ó, a integridade falhou nesse minuto. Então deu lá, por exemplo, 110 minutos. Botou o chumaço de algodão, falhou, e 110. Na verdade, a classificação inferior é E90. Que você classifica 30, 60, 90, 120. Então, se ele foi até 110 minutos, volta para 90. É o mais baixo. 123 minutos. E 120. Certo. E o I é o de isolação térmica. Então aí esse é medido pelo termopar, que é normalmente a temperatura de 180 graus mais a temperatura do substrato. Tá? Então se no dia tá lá, o substrato tá 20 graus, então chegou em 201 graus ele reprova. Aí ele não é que reprova, né? Na verdade ele marca o tempo e fala, ó, isolação térmica até tanto tempo. Porque uma coisa que tem me despertado, é uma dúvida que eu tenho, que quando começou a se discutir mais a parte de proteção passiva em tubulação, se falava sempre na pintura ablativa, por cima da lã de rocha. Da lã de rocha. E hoje em dia o sistema mudou totalmente. Por que se aboliu isso? Não se usa mais? Como é que tá? Como é que foi essa evolução de material? Eu pessoalmente, eu sempre tive um pouco mais de precaução dos sistemas com lã de rocha em shaft de hidráulica. Por quê? Porque o shaft de hidráulica, normalmente, ele fica aberto. E eu tenho 3 crianças, novamente. Eu sei que as pessoas abrem e as crianças podem pisar. Tanto que na norma a gente pôs a previsão de não pise, tem que estar marcado não pise, se ele for em lã mineral, porque a lã mineral ela não tem essa sustentação, não vai aguentar o peso de uma criança. Então se a gente deixa esses shafts abertos, porque pode estourar uma tubulação e alguém tem que ir lá fechar o registro, o vizinho às vezes não está lá, o zelador pode ir lá e fechar esse registro. Então se a gente quer deixar aberto, que seja um sistema mais seguro. Né? Ou que no mínimo você alerte. Então isso é uma coisa muito importante para o setor de vocês, cobrar que coloque essa sinalização de não pise caso utilizem. Eu não tenho visto mais lã de rocha. Ultimamente você tem visto nas obras? Não tenho visto mais. E a outra questão é porque lã de rocha com umidade não dá certo. Então ela encharca, ela absorve muito, ela vai ficar muito pesada, ela não vai funcionar de forma adequada se acontecer um incêndio, ela vai deteriorar e ela vai criar mofo. Então, no longo prazo não é bom, não é uma coisa que a gente recomenda. Entendi. Tá? O grauteamento dá um pouco mais de problema. No elétrico, ele costuma ficar trancado. Sim. Elétrico não dá muito problema. Mas a hidráulica preocupa. E qual que é a recomendação melhor hoje? Porque eu vejo o pessoal muito usando a parte do espuma EPX
Tá. e a parte da massa, né? Isso é uma preferência, acho que de cada construtora, de cada instaladora, Sim, né? Mas eu vejo que assim, cada um tem seus prós e contra. Então quando você fala num passante já, corta-fogo, ele é um sistema que ele te poupa o pós-obra, né? Você vai fazer depois que está construído, não, faz enquanto estiver subindo. Sim. Esse é o melhor dos mundos, você economiza tempo, aumenta a qualidade. Eu escrevi um artigo até para a Abrainc, né, falando sobre a produtividade que aumenta utilizando o passante corta-fogo. E eu cheguei a fazer alguns cálculos assim, você economiza muito em questão de tempo. Só que também na qualidade, porque a hora que o instalador ele vai lá instalar, ele tem que cortar a fita no tamanho certo, no diâmetro, então ele tem que usar um gabarito para ir cortando, ele tem que passar isso por volta da tubulação, ele tem que amarrar isso, e em seguida ele tem que preparar o grout para realmente cobrir, mas antes ele tem que preparar uma forma, entendeu? De madeira. Você cria várias então, interfaces aí. É tão trabalhoso, né? Existem sistemas com espuma de polietileno, são sistemas interessantes também, né? Facilitam um pouco esse trabalho, mas você vai ter o trabalho. Sim. Agora, e você tem que garantir a qualidade desse trabalho. Então tem muitas construtoras hoje que elas vão lá, tiram foto de shaft por shaft para comprovar, gerar um relatório no fim da obra, falar, ó, foi instalado. Porque também depois que concretou, como é que o bombeiro vai ver? O bombeiro pode virar e indeferir uma VCB e falar, não tô vendo nenhuma selagem, tá só no papel, quero ver. Pode acontecer. Né? Então é importante ter isso. E obviamente toda a documentação, tem uma rastreabilidade, na norma ela prevê, a 16944 na parte 1, ela prevê que você tem que pôr uma identificação, que pode ter um QR Code, ele pode ter a identificação do tempo de resistência ao fogo, quem foi o instalador, dados de contato, e avisando que você não pode causar danos àquela selagem, senão ela perde as suas propriedades de resistência ao fogo. Então acho que só de pôr esse alerta, o pessoal lá da TV a cabo, o pessoal que passa, né, sem dó, achando que aquilo lá atrapalha o trabalho deles, mas assim, ao mesmo tempo eles não podem destruir aquilo lá, eles têm que estar cientes de como fazer isso, né? Existem algumas técnicas de passar sem destruir tudo. Tem os critérios de execução.